Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer que vocês estejam conosco novamente. Mais uma live aí que a gente busca trazer novas informações, manter o grupo unido, fortalecido. Isso é muito importante. E o Alexandre se dispôs a falar sobre os supercapacitores. Ele já vem estudando isso há algum tempo, o Maurão também. E o Alexandre vai introduzir esse assunto para nós aí. Acho que vai ser uma oportunidade bem bacana da gente conhecer o que a gente pode ter de novidade aí no planadorismo. Aí. Com a palavra, então, o Alexandre Cruz. Legal, Léo. Obrigado. Vou pedir para o pessoal abaixar, desligar os microfones, só para não dar interferência, por favor. Beleza. Então, que nem o Léo falou, eu venho mexendo com isso faz um tempo, já tem uns 2 anos, na verdade, e eu sempre mexi com isso com foco em voo livre. Então, aviões pequenos, com motorzinhos de drone, e o capacitor funciona muito bem nesse caso, porque o motor é com escova, e aí a ligação pode ser praticamente direta entre o motor e o capacitor. Para o voo livre ele faz bastante sentido, mas passou um tempo, eu comecei a entender um pouco melhor do funcionamento e quis experimentar o que aconteceria com os planadores RC. E a percepção é que ele é uma alternativa muito legal à bateria, não por desempenho em si, assim, não porque tem peso muito baixo ou potência muito alta, nada disso. Mas é justamente porque ele tem uma quantidade de energia limitada. E é uma quantidade de energia, hoje, para as soluções que existem no mercado, razoável de ser embarcada num planador. Então, quando a gente coloca uma bateria de lipo, a energia é tão grande que a gente tem que limitar a subida do planador de alguma forma, ou por tempo, ou por altímetro, ou com penalização, de algum jeito. Porque sempre dá para voar muito tempo com a bateria, né, atual de lipo, mesmo com peso pequenininho. Isso não é tão verdade com o capacitor, apesar do peso não ser muito problema, a energia do capacitor é bem inferior à da bateria, e ela é fácil de ser estimada ou calculada, na verdade. Então, ela é o limitador já. A gente consegue fazer aviões com energia limitada, e daí em diante, a melhoria dos aviões e das hélices e tal, vão mudar o desempenho entre eles. Mas a graça é que ninguém vai ter nem mais nem menos energia. E tem mais alguns fatores secundários que eu acho que são muito bacanas, que a gente pode, no futuro, começar a pensar sobre como implementar eles nas competições de planador. Mas, por enquanto, eu queria mostrar mesmo o funcionamento dos supercapacitores e como é que a gente consegue aplicar esses caras. Vocês vão ver que eles são um pouquinho diferentes de bateria, apesar de ser um componente eletrônico ou elétrico e ter algumas semelhanças com as lipos. Eu vou compartilhar, Léo, uma apresentação. Você me avisa se dá para ver, porque eu perco a visão de vocês. Ok. Tá, apareceu, Alex. Legal, então, eu não sei porque eu não consigo ver o modo de apresentação aqui no meu computador, não sei se você está vendo... Agora deve estar funcionando. Tá funcionando. Então tá bom. Então são só 3 tópicos, a ideia, o último aqui, que é onde comprar, é mais para registro, tem alguns links, e a gente pode até conversar um pouquinho sobre a disponibilidade, o preço e tal, mas vocês vão ver que isso não é uma limitação, não. Então, introdução e aplicação é o foco de hoje. Basicamente, um capacitor, ele funciona armazenando carga em 2 placas, né? Uma placa ligada no polo positivo, uma placa ligada no polo negativo, e aí, basicamente, você tem energia entre essas placas que estão separadas por alguma coisa. Então, essa energia, quando você pede, né, descarrega de volta. Esse é o princípio bem básico de praticamente todo capacitor. Os capacitores redondos, mesmo esses que a gente vê nas plaquinhas eletrônicas, eles são a mesma ideia, só que você enrola uma placa fininha, né, e bem comprida, você enrola num formatinho desse de cilindro e dali saem 2 perninhas, um ligado na placa positiva, outro na placa negativa. E o resto aqui são só separadores. Então não tem muito segredo. O que dá para entender daqui são alguns conceitos que são importantes. A área da placa é o que interessa, não o volume, a área. Então, quanto mais área tem aqui, mais capacidade a gente consegue ter num capacitor. E por isso que a ideia é fazer placas fininhas e aí enrolar elas. Então a gente consegue colocar mais energia.
Mas vocês talvez tenham em mente que eu não sei se vocês lembram disso, a capacidade de armazenar energia no capacitor, que é a capacitância, a gente vai passar por isso, ela é da ordem aí de nanofaraday, microfaraday, e em alguns raros casos milifaraday, o que quer dizer que a quantidade de energia é muito pequena. Mas, há um tempo atrás, alguém teve a brilhante ideia de trocar parte dessas placas de metal por uma delas saturada com um material muito comum, carvão ativado, que é esse que a gente tem em máscara. E carvão ativado funciona capturando, né, gases e tal, porque ele tem muita área. Carvão ativado, para vocês terem uma noção, consegue ter coisa da ordem de 2.000 metros quadrados por grama. Então, ele é super, hiper poroso, o que quer dizer que a área é muito, muito grande, mesmo para um pedacinho de volume pequeno. E com isso, ao invés de só ter uma placa de metal lisa, que basicamente você tinha que fazer ela cada vez mais fina e cada vez mais comprida, e o mais fino sempre é limitado por algum tipo de construção, esse tratamento aqui, com carvão ativado, disparou a área. E de repente aquelas capacitâncias que eram da ordem de microfaraday começaram a virar do tamanho de Faraday. Eu lembro que quando eu estava na escola, e nem faz tanto tempo assim, um professor falou alguma coisa do tipo, para você ter um capacitor com 1 Faraday, você precisaria ter praticamente a área da Terra em tamanho, né? Então isso é completamente impossível. Aí passam alguns anos e tá errado, né? É possível ter área muito, muito grande com tamanhos muito pequenos. É um pouquinho contraintuitivo, mas aqui na direita tem mais ou menos a ideia de como é que funciona o capacitor. Tem mais um truque aqui para ganhar o dobro da capacitância. Então a gente tem uma placa, que são essa número 4, aqui essa partezinha branca, né? Desculpa, a placa é a número 3, meu separador aqui é a placa número 4. E com esse número 6 aqui, que é uma membrana, tem uma ideia de fazer de cada lado da placa um mais e menos. Ao invés de ter uma placa com mais e uma placa com menos, você consegue gerar em cada placa 2 desses. Então você consegue dobrar a capacitância. Mas o grande truque mesmo foi o carvão ativado aqui. E outros materiais desse tipo, por exemplo, aerogel é um deles. Mas o carvão ainda é um dos mais simples, mais baratos e produz resultados muito bons. Então, se a gente plotar num gráfico, é só para dar uma ideia de onde a gente está, né? Em densidade de energia, então, ou de potência, né? E aqui de potência. Potência, então, watts por quilo. Quanta potência que eu consigo arrancar para cada quilo de capacitor, ou de bateria, ou de qualquer outro material, e quanta energia eu consigo armazenar. A gente tem mais ou menos esse gráfico. Então, se a gente olhar para os capacitores convencionais, a gente consegue arrancar uma potência deles incrível de alta. Só que a energia é tão pequenininha que isso funciona só para coisas muito específicas, do tipo flash de uma câmera. Então a potência é muito alta, mas ela dura muito pouco tempo, porque a energia é muito pequena. E aí os supercapacitores estão nessa região aqui, em que a energia não é tão ruim, mas potência ainda é muito alta. E à medida que a gente vai subindo e andando para a esquerda, a gente começa a encontrar as baterias, em que a energia é boa, a potência já não é tão grande. E mais ainda para a esquerda, as células de combustível, que a energia é melhor ainda do que as baterias, mas a potência é menor. Então, como vocês podem imaginar, são coisas diferentes para usos diferentes. Se eu estou pensando, que nem eu falei com o Beto hoje, né? Na bateria do rádio, por exemplo, eu quero alimentar servos e coisa assim, não é uma coisa que tem grande demanda de potência. Você quer que ela dure, é demanda de energia. Mas quando você pensa, por exemplo, no motor, a energia em si não importa tanto, porque a gente gira por pouco tempo, mas a gente quer que ele entregue muita potência. E aí o capacitor começa a fazer algum sentido. Então é só para a gente se situar aqui e dá para esperar que a quantidade de energia que um capacitor armazena é da ordem de 20 vezes menor do que a quantidade de energia que uma bateria seria capaz de armazenar. Então, dá para ter uma noção de que não vai ser energia a parte atrativa do capacitor aqui, vão ser outros fatores. Um pouquinho da parte elétrica. É que é bem... Oi, diga, Clark. Só para eu ia fazer um comentário e daí eu entendi o teu gráfico, porque eu tô acostumado a ver esse raciocínio só que com watt-hora por quilograma, mas aí você já discretizou pelo tempo, certo? Nas 3 faixas. Isso. Então, só para eu checar meu raciocínio, isso talvez ajude a galera a entender.
O que você está dizendo nesse gráfico é que essa região em que você descarrega 1 watt durante 1 hora é a região de 1C, certo? Depende do tamanho da sua bateria, na verdade. Não seria 1C, não. Mas acho que a ideia principal aqui por trás, claro que eu concordo que o valor que está no gráfico aqui de energia está estranho, isso aqui devia ser watt-hora, né? Mas é que aqui você já colocou as regiões de tempo. O tempo está num outro eixo, né? São ali a região de 10 horas. Então, por exemplo, se você tiver aquela região ali, são 10 horas descarregando 1 watt. Isso. Tá bom, sim, dá para enxergar desse jeito, tem razão. É isso que eu queria te perguntar, se é essa a interpretação. Que eu dei uma bugada aqui a princípio. O gráfico não é meu, na verdade, mas a ideia principal aqui é que a gente tem componentes diferentes, né, especializados ou em armazenar energia ou especializados em entregar potência. E o ideal, né, que a gente sempre gostaria, é alguma coisa aqui na direita, que tem muita capacidade de potência e muita capacidade de energia, enquanto aqui na esquerda e embaixo é o que você não quer, né, aquele que não armazena nem energia, nem entrega potência. Mas esses 4 elementos aqui, né, o supercapacitor, o capacitor convencional, as baterias e as células de combustível, eles têm esse funcionamento diferente. Num lado aqui, potências incríveis, só que com muito pouca energia. Do outro aqui, energias incríveis, mas com muito pouca potência. E no meio do caminho, bateria e supercapacitor, um tendendo mais a potência e outro tendendo mais a energia. Olhando para o tempo, você tem razão. Assim, a gente pode imaginar que a gente vai conseguir durações, não necessariamente no avião, mas tempos da ordem de 1 hora com baterias e tempos da ordem de 1 segundo com capacitores. Então, é só para dar uma noção de grandeza de para onde que a gente está mirando, né? Do lado elétrico, eu queria só introduzir algumas das unidades e os conceitos mais simples, mas eu acho que é importante a gente só começar a acostumar com os nomes. Então, a tensão em volts, basicamente é o cara chutando a bunda aqui dos amperes. A intenção é que você empurre a corrente, né? É a pressão numa coisa mecânica, sabe? É o que te empurra adiante. E ela mede em volts, igualzinho na bateria. A corrente é a mesma corrente elétrica, então é o que passa por dentro do tubo, né? Isso é medido em amperes. A potência é o resultado de um vezes o outro. Então, basicamente, a potência são os watts. A energia é essencialmente essa potência dividido pelo tempo, né? Desculpa. A intenção aqui com energia é qual que é a quantidade de trabalho que está sendo colocado no sistema. Então, quando a gente pega a potência, não divide, multiplica pelo tempo, por quanto tempo eu estou demandando aquela potência e quanta energia eu pus no sistema. Isso aqui é joules. Vocês vão entender porque isso aqui vai entrar mais no mundo do capacitor do que no mundo da bateria. E a capacitância, qual que é o tamanho do capacitor, é medida em Faraday. Eu sei que hoje, com as baterias de LiPo, a gente olha para uma bateria 2S ou 3S e diz que ela tem lá, 7.4 volts, 11.1 volts nominal. E ela é de 800 mAh. A gente normalmente esquece o hora no final da frase, mas a gente tem bateria de 300, 400, 800 e 1000 e a gente acostumou com esses números. Então, quando a gente fala uma bateria de 500, você tem uma noção do tamanho, você tem uma noção do que ela é capaz. Uma bateria de 2.200, a mesma ideia. Quando eu falar para vocês que um capacitor tem 30 Faraday, eu não sei se isso traz para vocês a noção de tamanho ou do que ele é capaz. E essa é a ideia hoje, que a gente veja essa relação. Então, se a gente tentar entender do lado elétrico com um exemplo mecânico, uma torre, tipo uma caixa d'água, a tensão, os volts, é a altura da caixa d'água. Quanto mais água tiver nessa caixa d'água, mais pressão vai ter querendo empurrar aquela água para fora. É a mesma ideia da tensão, da medida em volts. Quando a gente coloca uma torneira embaixo dessa caixa d'água e abre, o fluxo de água que está passando por ali é o mais perto que a gente teria da corrente. Então, vocês concordam que se a torneira tiver um diâmetro grande ou um diâmetro pequeno, esse fluxo muda. Então, o fluxo é mais perto disso da corrente. A potência, no fim das contas, é quanta água está saindo por aquela torneira. É o volume, na verdade é a vazão, né? É o volume pelo tempo.
Enquanto a energia realmente é quanta água você tirou, quantos litros saíram de dentro dessa caixa d'água, qual foi a energia que saiu dali. E a capacitância, se a gente tentasse fazer um paralelo, seria a área da base dessa torre aí. Quanto maior for a base, mais água cabe dentro dela. Mas não quer dizer que a água quer sair mais rápido, porque o que faz querer sair é a altura, são os volts. Então, o que acontece é o seguinte, eu não quero encher vocês de fórmula ainda, mas eu queria mostrar o que acontece com o capacitor. Imagina que o capacitor é essa torre aqui de água. Imagina que a gente abre um buraco aqui embaixo, uma torneira, e abre ela. No instante que você acabou de abrir, você tem toda a caixa d'água cheia d'água. E uma altura, então, de água muito grande, muita pressão querendo empurrar aquela água para fora. Então, imediatamente, você tem uma potência gigantesca sendo entregue, né? Sai muita água pela torneira. À medida que o tempo passa, a altura dessa água vai descendo. E essa pressão que empurra a água para fora vai caindo. Até uma hora que a água está tão baixa, que a pressão está tão baixa, que praticamente não cai mais água. Fica só ali pingando ou coisa assim. Então, dá para a gente imaginar que o capacitor sempre vai ter uma característica desse tempo, que no começo ele tem muita energia, ou muito potencial, muita vontade de entregar potência. E à medida que o tempo passa, isso vai caindo, caindo, até chegando perto de zero. E como vocês podem imaginar, cada segundo que passa, essa coisinha aqui, essa água vem descendo. Então, a quantidade de energia que você põe para fora é cada vez menor. Primeiro, porque você tem menos vontade, porque elas estão cada vez mais baixas. Segundo, porque tem menos água, né? Antes tinha tudo, agora tem menos. Então, a capacitância, quando eu digo que aumenta a área da base, não faz muita diferença para essa vontade de água sair. Mas é claro que quanto mais volume tiver nessa caixa d'água aqui, mais água vai sair dela, então a energia vai crescer. Se a gente olhar para um gráfico então agora, vamos olhar aqui para a direita com esses pontos, eles são os resultados dessa continha que está aqui na esquerda, eu já explico. Se a gente pega um capacitor, nesse caso aqui, ó, vamos olhando na tabela, tempo zero, carrega ele com 12 volts. E ele tem 10 Faraday, tá? É uma medida de volume, por enquanto, da caixa d'água, de área da base, né? De energia. E liga ele numa resistência de 1 ohm, 12 volts com 1 ohm dá 12 amperes. A potência é 1 vezes o outro, 144. E a energia que o capacitor tem, a gente já vê como calcula, é essa aqui, ó, 720 joules. Um segundo depois, então aqui, ó, se a gente plotar esse número, a gente está olhando para a potência, 144 no instante zero. Um segundo depois, ele só vai ter 10,7 volts. Ele já perdeu 1,3 volts aqui. 10,7 com 1 ohm vai dar 10,7 amperes, ou mais ou menos 11 amperes. A potência caiu para 115. E a energia que sobrou no capacitor agora são 570. E a gente tem esse segundo pontinho aqui. 2 segundos depois, só tem 9,6, 8,6, 7,7, 6,9. E a corrente vem caindo junto, como vocês podem ver. E a potência vem caindo muito rápido. Então, olha só. 3 segundos depois do início, a gente só tem praticamente metade da potência. Repara aqui, ó. Desse para esse, 3 segundos, a gente só tem metade da potência disponível. A energia também, ó, já caiu pela metade. Quando a gente vai avançando, os volts vão ficando cada vez menores, a corrente cada vez menor e a potência é muito baixinha. Olha só, 10 segundos depois a gente só tem 1/10 da potência inicial e 1/10 da energia. E aí quando você desenha todos esses pontos, você vê essa curva aqui que é uma exponencial. Então ela cai cada vez mais rápido e depois ela tende ao infinito aqui a ficar perto do zero. E essa é a curva característica da descarga de um capacitor em cima de uma resistência constante. Nossos motores não são resistências, mas eles não se comportam do jeito muito, muito diferente disso aqui, não. Então, eu sei que isso aqui é um pouco árido por enquanto e parece meio teórico demais, o que isso tem a ver com o avião, mas o que a gente pode imaginar é que nesse caso aqui, ó, você começou o seu voo com uma bateria 3S praticamente, 12 volts. Depois de 4 segundos, você tem uma bateria 2S. E aí, eu não sei se o seu motor é capaz de girar ou não, mas depois de mais ou menos 10 segundos, agora você tem uma bateria 1S. E aí, possivelmente, seu speed control já vai ter cortado, ou seu motor já nem é mais capaz de girar.
Mas repara que num tiro você tem situações muito diferentes. Você parte de 3S, rapidinho você está em 2S, daqui a pouco já está em 1S, daqui a pouco já o motor já cortou. No começo você entregou uma potência, 3 segundos depois só tinha metade, 10 segundos depois só tinha 1/10. E aí já cortou. Então, isso aqui é muito parecido para quem está acostumado com o voo livre, com a borracha. Que no começo você tem um tiro, assim, uma potência muito alta. E depois esse negócio vai tendendo a zero. Mas pelo menos vocês conseguem ver que isso é diferente da bateria. Na bateria você tem 3S, entrega 12 amperes e vai entregar 12 amperes praticamente pela subida toda. No capacitor, não. Você vai ter uma coisa que começa alto e termina baixo. Aqui é o lado teórico da história. Eu deixei mais para referência, se depois alguém quiser ir um pouco mais a fundo. Mas aqui são as contas de como é que calcula essa curva aqui. De novo, assumindo uma resistência constante. Então, por enquanto, não é muito importante para a gente. É mais importante que a gente entenda como é que é, então, finalmente, um supercapacitor. Esse aqui é um exemplo dos que eu estou usando. Essa fábrica chama Vinatec, é uma empresa da Coreia, distribui pelo mundo todo. E acho que tem algumas coisas que são importantes aqui nesses datasheets, e tem vários, né? Mas, primeiro, os tamanhos. Então, olha só, esse cara tem 18 milímetros de diâmetro e ele tem comprimento aqui 40 milímetros. É maior, mais grosso do que uma pilha pequena, mas não mais comprido que ela. E é bem levinho, tá? Comparado com uma pilha, eles são bem leves. E ele tem tensão nominal 3 volts e capacitância nominal 50 Faraday. Se a gente fosse calcular a energia desse cara, a gente teria que fazer 3 volts ao quadrado vezes 50 Faraday dividido por 2. Isso vai dar energia em joules. Eu sei, de novo, meio estranho, conta demais, mas é pelo menos um jeito a gente começar a entender eles. As coisas que são legais e diferentes do capacitor para bateria, ele é feito para 500.000 ciclos. Em alguns casos, testado para 1.000 horas ou para às vezes mais de 1 milhão de ciclos. Ele é muito mais resistente do que uma bateria em ciclos. Esses caras aqui toleram temperaturas de menos 40 mais 65, bem melhor do que as baterias também. E a regra de ouro é que, assim, se você não usar os 3 volts, se você usar, por exemplo, 2.8, e se você não for até zero, se for, sei lá, até meio volt, eles duram o dobro. Então, eles passariam de 1 milhão de ciclos. A gente não precisa de nada disso, né? A gente não faz nem de perto essa quantidade de ciclos. Mas a ideia é que você tem um componente aqui extremamente robusto, que praticamente não se altera com o tempo. Ele tem uma valvulinha aqui de proteção, então se por acaso você colocar muita energia nele, muito calor, ele abre a válvula, ele não explode que nem a bateria, ele não pega fogo, ele só abre uma válvula e esquenta. Se você ligar ao contrário, não acontece nada, no sentido assim de machucar ou de segurança, mas você detona os separadores. Então, ligar ao contrário basicamente quer dizer jogar o capacitor no lixo para se você estiver pensando em desempenho. Ele ainda vai funcionar, mas ele vai funcionar talvez com metade da capacitância que ele teria. E então o que eu quero dizer assim, esses caras são absolutamente robustos e absolutamente seguros. Você pode descarregar eles até 0 volts, que a bateria não pode. Então você simplesmente põe, usa e não se preocupa. A capacidade de um cara que nem esse aqui, ó, de 50 Faraday, entregar corrente de um só, né, é da ordem de 35 amperes. E eles são os capacitores que pesam 10 gramas, mais ou menos, 11, por aí. E quando você coloca eles em série, fica melhor ainda. Então, assim, entregar energia para ele não é um problema. E receber energia para ele, e aí diferente da bateria, é a mesma coisa do que entregar. Então, se você pode descarregar ele com 35 amperes, você pode carregar ele também em 35 amperes. Se nesse caso aqui, ó, o motor pararia de girar aqui em 10 segundos você consegue enfiar energia de volta nele e usar de novo. Ou menos, você pode ser ainda mais agressivo do que 10 segundos. Então eles são diferentes da bateria nesse sentido, eles são muito robustos, eles não estragam, essencialmente, e você consegue abusar muito deles, tanto na ida quanto na volta de energia. Aqui tem 2 exemplos, um meu aqui na esquerda e um do Mauro. O meu está com 3 capacitores de 50 Faraday, 42 gramas. O do Mauro está com 4 capacitores de 100 Faraday, certo, Mauro? E tem na ordem de 96 gramas esse conjunto aqui. Certo, exato. São 4 de 100 cada. O curioso dos capacitores, diferente do jeito que é resistor, é que quando você coloca capacitores em série, esses 3 volts aqui vão somando. Então,
2 capacitores seriam 6 volts, 3 capacitores 9 volts, 4 capacitores 12 volts. Esse é o teórico máximo que você poderia colocar neles. Mas a capacitância, ela cai. Então, ela divide pelo número de capacitores. Então, no caso do Mauro aqui, ó, que tem 4 de 100, a capacitância do conjunto é 100 dividido por 4, é só 25 Faraday. No meu que tem 3 de 50, é 1/3 de 50, 17 Faraday. Então a capacitância cai com o aumento de capacitores. Isso vai chegar numa situação curiosa que vocês já vão ver. O que eu fiz foi pegar esse capacitor aqui e colocar no meu Tera V5 e fazer algumas subidas para ter ideia de qual que seria o desempenho. Então, aqui dá para ver aquela curva exponencial, só que ao contrário, tá vendo que sobe rápido e vai acabando a subida? Então, em 9 segundos, o avião saiu do zero, chegou 65 metros mais alto, com uma média aqui de 7 metros por segundo, muito rápido no começo e lento no final, e aí acabou. Então, assim, muito rápido, mas é um tiro para cima. E você vê o exponencial acontecendo aqui do caminho contrário. Não adianta ficar tentando girar o motor. O motor corta aqui e acabou, não tem enrolação. E aí eu coloquei 4 capacitores. Então eu peguei esse mesmo conjunto e pus mais um. E aí a subida diminui. Essa é a parte que é muito estranha, assim, ou não intuitiva. 4 capacitores eu consegui só 43 metros. E o exponencial ficou mais violento ainda, sabe? Ficou bem vertical aqui e acabando bem rápido. Porque 4 capacitores de 50 Faraday, eu tenho que dividir 50 por 4 e não por 3. E o benefício que eu teria é que, bom, com mais capacitores eu posso pôr mais volts. Nesse caso específico eu não tinha, porque eu estava colocando 12 volts em 3 capacitores, sobrecarga. E nesse capacitor em específico funciona. E nesse outro aqui que eu tinha 4, eu também estava usando 12 volts. Então é como se você colocasse uma bateria maior, porque você pôs mais um capacitor, só que você não carregar ela. E aí o desempenho é pior do que uma bateria pequena carregada no máximo. Então, é curioso, assim, tem algumas vantagens usar 4 capacitores que nem o Mauro fez aqui. A primeira é que você não estressa os capacitores, eles ficam dentro do nominal e vão durar muitos ciclos. A desvantagem é que você perde capacitância. Então, se a regra, que se um dia a gente fizer, não restringir, idealmente você vai acabar forçando a barra que nem eu fiz. Mas se você quiser uma coisa robusta, que dura bastante tempo, você vai ter que ir para uma solução tipo essa do Mauro, em que 12 volts é muito próximo da tensão nominal que eles são feitos para funcionar. Eu usei capacitores de 3, o Mauro usou 2.7, né, Mauro? Isso mesmo. Então, essas são as grandes diferenças aqui do capacitor para a bateria. Primeiro, a energia é limitada, que é meio estranho, mas é a vantagem da história. A gente não tem energia demais, a gente tem uma energia razoável para pôr num avião. O carregamento pode ser muito rápido, mas muito rápido mesmo. A vida dos capacitores é muito longa. Então, essencialmente, se você tiver um pack, ele vai durar para o resto da sua vida inteira. Então, não é uma coisa que você vai precisar ficar comprando vários. Eles são muito simples, eles são muito seguros, eles são muito robustos. Você só não pode ligar ao contrário. De novo, não tem nenhum risco de ligar ao contrário, mas você perde a unidade. O que tanto eu quanto o Mauro percebemos é que os speed controls, eles tendem a cortar baseado num número de células de lipo. E isso não faz muito sentido para a gente, porque com o capacitor a gente quer começar com uma 3S e terminar com uma 1S. E aí o ESC não sabe quando cortar. Então a gente teve mais sucesso usando os ESCs de drone e configurando o corte para nenhum corte. Então esse parâmetro aqui a gente tiraria de tantos volts por célula e basicamente configuraria sem corte. Enquanto o brake, nesse caso aqui, lógico, a gente colocaria brake para poder voar planador. Aqui tem algumas informações para dar uma noção de preço. Então, ó, esse aqui é um capacitor de 3 volts, 50 Faraday, no AliExpress, custa 2 euros. Um capacitor como o que o Mauro usou, 2 unidades, 60 Faraday, não é exatamente o que o Mauro usou de 100, 3 euros. Claro que tem um fretezinho aqui que acaba somando no preço. Esse aqui é o capacitor que eu usei, porque o fornecedor é mais próximo aqui de mim, 50 Faraday, 3 volts, 4 euros. Então, assim, não é nada que seja muito caro ou proibitivo ou qualquer coisa assim. Um pack de 4 capacitores vai custar menos de 20 euros, tanto vindo do AliExpress ou comprado aqui, tanto faz. Não é nada assim que custo seja o problema, sabe? E do lado
assim, de novidades ou de mostrar o que são supercapacitores, é isso que eu tinha para mostrar. O que eu acho que a gente pode fazer é explorar um pouquinho esses conceitos aqui, explorar um pouquinho essa parte de como eles funcionam, mas em especial explorar isso aqui. Aí eu queria deixar algumas ideias. A primeira é assim, se a gente tem energia limitada, uma categoria qualquer de planador que a gente faça, pode ser até um mini térmico ou qualquer outra, o capacitor evita que você precise de um altímetro, porque a limitação é física, é feita no próprio capacitor. Então, uma regra pensada nisso resolve o problema de limitação de energia. O carregamento rápido permite uma coisa que mais nenhuma categoria permite. Na verdade, tem uma categoria que o Beto conhece bem, que chama F2C. F2C é a categoria de corrida de avião de cabo. E lá no F2C, eles têm energia limitada, só que eles têm quantidade de combustível limitada. Por isso, os aviões fazem pit stop, para poder fazer mais voltas lá nos aviãozinhos de cabo. E aqui a gente consegue fazer uma coisa semelhante ao DLG, que vem para o pouso e é arremessado de novo. Só que no meio do caminho a gente faz um pit stop, a gente carrega o capacitor. A gente poderia fazer uma categoria ou qualquer coisa desse tipo, em que os capacitores são carregados durante a bateria de voo. Talvez para salvar um voo que não foi tão bom, talvez para cumprir uma tarefa diferente, que nem é o caso do DLG, mas a introdução de pit stop começa a ser realidade se a gente for nessa linha. O vida longa e simples, eu acho que facilita muito na operação da regra e da competição, é que você tem um pé que você pode montar dentro do avião, até sem acesso, porque não faz diferença. E o simples, seguro e robusto, qualquer um pode mexer, ninguém vai se machucar. E a gente está falando que os volts aqui são baixos, tipo 12 volts, então aqueles perigos de explosão e coisa assim não acontecem. Mas essas aqui são só algumas ideias assim que essa tecnologia permite que a de bateria não permite. E eu acho que o legal agora era a gente abrir para dúvidas ou discussões em volta desses temas que foram mostrados aqui. Do meu lado era isso aí, pessoal. Mauro está falando, só para complementar, o Alexandre, é sobre como carregar os capacitores. O Alexandre ele utiliza uma técnica e eu utilizo outra, ou seja, até isso é bastante flexível. Na verdade, a gente está aprendendo, né? Então, a gente está desenvolvendo. O Alexandre ele usa lá ou uma bateria lipo, né, Alexandre? Ou uma fonte, se não me engano, de um PC quando você está em casa, né? Com uma resistência. Se não me engano, acho que foi isso que você comentou comigo, não tenho certeza. Uma fonte de alimentação que você carrega. Isso ou só a bateria que você usa? Eu não lembro bem. Eu tenho uma fonte DC-DC que eu posso selecionar quanto eu quero, mas Entendi. como eu estou tentando métodos de carregar muito rápido, eu estou tendendo a soluções mais simples, do tipo uma bateria com uma pequena, bem pequena resistência, tipo 0,1 ohms no meio do caminho. Eu E aí acho para que despencar energia nele, né? Eu acho que essa vai ser a solução mais prática, ou seja, usar uma lipo realmente para carregar os capacitores de campo. É o mais prático, porque a gente ainda está com certo receio, né? Eu, por exemplo, confesso que eu estou usando um conversor DC-DC, aonde eu limito a corrente de carga por receio mesmo. Então, estou checando lá a temperatura o tempo todo. Eu já reparei, por incrível que pareça, quando eu diminuo a corrente e levo mais tempo para carregar, a impressão que eu tenho é que os capacitores ficam morno a determinado ponto. Agora, quando eu carrego com uma corrente maior, mais rápido, pá, ele não chega a ficar morno. Então, é o inverso, cara. Eu falei, como é que pode isso? Eu não sei se é porque o tempo ali da corrente circulando faz ele fazer um trabalho ali dentro que ele provoca algum aquecimentozinho. Então, não necessariamente carregar com corrente baixa é o melhor, né? Em termos de temperatura, né? Então, assim, eu estou experimentando, estou verificando. O método que eu uso é um, o Alexandre é outro, e a gente está caminhando, né? Para tentar tornar a coisa prática em campo, né? Exato. O processo de carga é realmente descomplicado, né? Basta você colocar mais no mais e menos no menos, e a energia vai fluir de um para outro. Normalmente nesse caminho o ESC acorda se ele tiver ficado com muito pouca energia. Em alguns casos o ESC nem chega a ficar sem energia ainda. É claro que nesse sentido aqui não é legal que a gente alimente o rádio com esse mesmo
mesma fonte, né? A gente costuma usar com a bateria ESCs que tem back. Então, eles separam a energia do rádio em relação ao do motor. O problema é que aqui o capacitor, a gente drena ele muito, muito fundo, a gente acaba realmente com a energia dele e praticamente não sobra para os servos. Eu tenho usado assim porque eu quero só medir as subidas. Então, eu subo e mergulho e pouso. Eu faço voos de 20 segundos para evitar ficar sem energia. Mas o ideal é que os servos fossem alimentados por uma outra fonte. Então aqui a gente teria realmente o capacitor só entregando energia para o motor. A carga tem essa vantagem, pode ser qualquer coisa, uma bateria de carro de 12 volts, por exemplo, e aí a questão de pôr a resistência é só para evitar um pico super alto, né, da ordem de mais de 100 amperes. Mas, na verdade, a vida real acaba limitando isso, porque tudo tem resistência, os cabos têm os conectores, tem a própria bateria, tem. Então, se bobear, nem isso precisa, sabe? Talvez uma ligação direta na bateria vai fazer uma carga em 3 segundos do capacitor e tá bom, e vai para a próxima. Para dar noção, esse conjunto do Mauro, que tem o dobro do tamanho do meu, uma bateria 2200, né, Mauro? A gente calculou que conseguiria carregar ele 49 vezes. Claro que tem perda no caminho e tal, então pelo menos umas 30 vezes. Então, essencialmente, se você for com uma bateria de lipo para o campo, você pode voar o dia inteirinho e fazer quantos tiros você conseguir, porque a bateria não vai te limitar. Uma pergunta aí, Alex. Manda brasa. Ô, Alex, a bateria do carro toda carregada, uma bateria de chumbo, né? Toda carregada, ela chega em mais ou menos 14.3, 14.7. E eu posso colocar essa voltagem dentro no capacitor ou tenho que derrubar ela para 12? Imaginando que não tem nenhuma regra, só por técnica, Sancler, os capacitores, eles têm os comuns hoje, né? Ou eles são nominais 3 volts ou nominais 2.7. Normalmente 3 volts é o seu preferido, 2.7 é mais barato, mais fácil de achar. Mas tem os dois, hoje você acha os dois. Então assim, se você colocar 4 capacitores, o nominal aqui já seria 12. Isso. Se você colocar 14 e pouco, vai funcionar, tá? Eu estou fazendo sobrecarga de até 4 volts por capacitor. Então você conseguiria até 16, na verdade. Sim. Não é saudável para o capacitor, ele vai perder vida útil. Mas meio que dane-se, porque a vida útil é muito grande, dane-se. Pois é. Agora, se você estiver usando o de 2.7, o nominal dele aqui vai ser 11.2. Desculpa. 10.8, né, Maurão? 10.8. E aí levar para 14, eu acho que é meio forçar a barra. Eu não tenho muita certeza do que aconteceria, não. Acho que funciona também. Entendi. Então, mas não sei qual seria o dano. Mesmo caso na lipo, então a gente vai baixar um pouco a carga dela para conseguir jogar direto. É isso? Na verdade, assim, não tem nenhum problema você colocar 14 volts. É só assim, se o seu ESC tolera e o seu motor tolera, manda brasa. Sim. Você pode pôr até mais capacitores, 5, 6, 7, quantos você achar razoável ali para o seu sistema. A gente tem usado 12 para poder ter uma comparação entre eu e o Mauri, porque 12 é comum, né? Você pega a maioria das baterias, dá 12 volts, é tranquilo. Sim. Mas é isso que você falou, assim, de a bateria estar um pouco acima, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema, você pode mandar bala. Até onde eu lembro, Porp, o que limitava a tensão máxima dos capacitores era o quanto você conseguia isolar de uma placa na outra, né? Então chega uma hora que o elétron ele acaba conseguindo vencer a rigidez dielétrica ali do teu isolante e ele fecha, vai. Ele acaba, enquanto normalmente o capacitor teria vida infinita. Então era nos capacitores antigos, às vezes você ligava errado, era comum o bicho explodir, e soltar a tampa, etc e tal. Mas a gente também tem que tomar esses cuidados, assim, os capacitores que o pessoal está mais acostumado não são os super, né? São os convencionais. E aqui a gente está falando de 100 volts. Tem que lembrar que energia vai com volts ao quadrado. Então, assim, quando você põe 100 volts, você está pondo um tanto bom de energia lá. Enquanto nesses caras aqui a gente está falando de 3 volts. Então, não acontece muita coisa com 3 volts. O que eu percebi é que quando você coloca 4 volts, você ainda consegue fazer uma separação razoavelmente boa e você tem um efeito energético bem próximo dos 4 volts, tipo 3,8, 3,9. Quando você põe 4,5, o resultado não melhora, continua dando 3,8, 3,9.
E eu fui forçando a barra para ver até o que acontece. E aí com 10 volts e depois de uns 3 minutos eu consegui fazer o capacitor esquentar tanto que ele abriu o bico, abriu a válvula de segurança. Mas demora um monte para você conseguir estragar o capacitor. Assim, estragar eu digo, tem um problema de ruptura total. Mas eu percebi que os capacitores que eu superei 5 volts por capacitor perderam capacitância. Então eles começaram a entregar menos energia. Provavelmente eu causei um dano no separador aqui. Então, 4 volts, acho que ainda, assim, eu tenho usado, funciona, eu não sei dizer por quanto tempo. A rigor, mais de 100 ciclos, mas não sei se mais para frente vai dar problema. Mais que 4 volts eu tenho visto problemas, então eu não recomendo passar de 4, 4,5 seria assim, bem limite. E Alex, nesses teus 20 segundos aí que tu está testando com o teu Tera, já aconteceu de parar o rádio? Não, eu testei antes de levar ele para voo, né? Tá. E o que acontece é que o meu ESC fica tão baixa a tensão que o ESC não consegue mais controlar o motor. Sim. E aí ele faz um barulho esquisito, eu interrompo no rádio, mas ele interromperia em seguida. Então Tá. a hora que dá esses 9 segundos aqui, você vê que o avião já não está subindo mais também. Uhum. Eu corto o motor e o capacitor ainda tem 6 volts e meio, mais ou menos, o conjunto. Bora. Isso aí me dá 2 minutos e meio de voo. Se eu ficar mexendo os comandos, se eu só deixar planando, dá uns 8. Então, para fazer o teste tá bom, mas para voar mesmo assim não é legal. Só daqui a 1 minuto eu vou ficar sem energia, eu vou perder o rádio. É só seria só para competição mesmo, só para de repente essa do militérmico, justamente para evitar, né? Eu acho que mesmo competição, se eu quiser, para falar a verdade, eu colocaria uma bateria tipo um S nos servos e voaria sem estresse, sabe? Sim. É muito pouco peso e não atrapalha nada, é fácil e tal. Porque dá para fazer com o capacitor, mas, putz, você ficar sabendo que você vai ficar sem controle daqui a pouco, não é legal. Exato, botar uma de um S com buster e o tá capacitor bom. Só para motor. Eu acho que esse é um setup mais fácil, assim. Mais seguro, né? Mais seguro também. Isso aí. Então tá beleza. Essa era a pergunta. Não, tranquilo. Com os receptores hoje, os servos, nem precisa do buster, né? Você pode jogar um S direto já. Dá para ir um S direto também, isso aí. Funciona. Agora, só sobre os capacitores ainda, eu testei sem querer a inversão da carga, né, de polaridade neles e fiz isso durante 4 vezes. Por falta de atenção, eu inverti e carreguei durante 4 vezes os capacitores. O que eu notei é que, nessa condição, eles aqueceram mais. Eu até estranhei. Cheguei a mandar uma pergunta para o Alexandre. Pô, Alexandre, está esquentando? Aí o Alexandre, não esquenta não. Eu falei, pô, que estranho, meu está esquentando. E aí eu fui ver direitinho. Putz, cara, descobri por que está esquentando. Eu estava carregando invertido. Ou seja, e outra coisa, quando você carrega ele invertido, outra coisa que acontecia, quando eu desconectava do conversor DC-DC, rapidamente a tensão caía, porque a corrente de fuga é grande, então ele começava a descarregar sozinho. Eu falei, pô, esse troço não vai fazer o motor girar, pô. O troço está descarregando sozinho. Então, na verdade, inverter realmente é a morte para os capacitores. Depois eu carreguei eles corretamente, com a polarização certinha, aí a tensão segurou, inclusive, de um dia para o outro, tá, Alexandre? Eu deixei aqui, não ficou os 12 volts, tá? Caiu para 8 volts. Mas isso mostra também, de certa forma, a qualidade do capacitor. Significa que a corrente de fuga é muito pequena ali. Para ainda no dia seguinte estar com 8 volts, você está bom demais. Eu deixei desconectado, né? Eu carreguei 12 e desconectei. E aí eu fiz esse outro teste. Bom, 2,7 por capacitor. E aí eu fui devagarinho aumentando, 2,8, 2,9... e fui até 3 volts por capacitor, que é, na verdade, 2,7. Olha, não fez diferença nenhuma em termos de temperatura, não fez nada. Eu botei para rodar o motor. Lógico, o motor fica mais esperto quando eu carreguei com 12 volts, ao invés de 10,8. Mas o capacitor não dá nem tempo dele ficar morno. Não dá tempo dele mudar a temperatura dele no funcionamento do motor. Consegui 15 segundos de motor que, até um determinado ponto, que eu vi que ainda estaria tracionando o planador. Então, eu estimo, infelizmente eu não pude fazer o teste, porque está tudo fechado por causa da pandemia, mas
eu estimo que com 15 segundos eu consiga facilmente subir aos 50, 60, talvez até 70 metros com esse conjunto que eu tenho aqui, que o planador é bem leve, 2,7 metros de asa e ele é bem leve. Então, eu acho que o motor é bem possante também. Acho que ele vai subir bem. Doido para experimentar. Uma coisa que é interessante aqui é só um exemplo, né, de 10 Faraday com 12 volts. Mas aqui é uma energia, tá vendo? 720 joules. E a gente pode comparar isso aqui com a energia potencial do avião quando ele tem uma altura. Então, peso do avião vezes a altura dá a energia potencial dele lá. A categoria que melhor faz essa conversão é uma categoria de voo livre chamada F1Q, que são os voos livres com motor elétrico. Eles usam bateria, tá? Eles não usam capacitor. E lá na regra deles, você tem 3 joules para cada grama de modelo. É uma regra meio pentelha, assim, que cada avião tem que ser pesado e calculado. Mas é 3 joules para cada grama do avião, o que quer dizer que, teoricamente, você conseguiria subir praticamente 300 metros. Mas isso quer dizer que você converteria perfeitamente toda a energia que saiu da bateria para o avião, né? E é óbvio que isso não acontece, porque tem arrasto, tem eficiência da hélice, tem eficiência elétrica no meio. Hoje, eles conseguem, no melhor caso, converter 48%, 50%. Então, esses aviões hoje atingem 130, 140 metros de altura na subida. Se a gente conseguisse, por exemplo, com capacitor, valores semelhantes, eu não acho que a gente vai conseguir os 40 e poucos por cento, não. Acho que a gente vai conseguir da ordem de 35%. Primeiro que a gente tem essa curva aí que varia muito, né, e na bateria é reto. Segundo que os caras lá estão usando umas hélices de 29, 30 polegadas, super grandes, com uma senhora caixa de redução nos motores, tudo para ganhar eficiência, né? E se a gente for nesse caminho, a gente vai acabar tendo, na verdade, muito desenvolvimento de caixa de redução, mas muito pouco de planador, além do preço, né? Então, acho que a gente não chega nos 40 e pouco, mas se a gente chegar em 33, 35%, um conjunto que nem o do Mauro aqui, ó, conseguiria levar um avião de 600 gramas a uns 80 metros, mais ou menos, né, quando tiver tudo bem resolvidinho. E um conjunto que nem o meu, levaria um mini térmico nessa mesma altura aí, 85, 90 metros. Então, não é nada absurdo, sabe? São coisas que cabem dentro do mini térmico, que estão dentro do peso ou dentro de um avião maior aqui no caso do Mauro. E é completamente aplicável. A ideia que a gente estava falando assim de sair na frente, né, de estar na frente do resto do mundo, é que até hoje não tem ninguém que tenha usado esse tipo de tecnologia em planadores, né, em competição, principalmente em competição. Mas é uma solução muito elegante, sabe, que a energia está contida aqui dentro e você ganha esses benefícios que a gente pode explorar ou não, do tipo pit stop. O Beto até entrou em contato comigo e tal, para depois ver com a turma dessas corridas de avião de cabo, de se daria para fazer elétrico baseado em capacitor. E a resposta é que dá, só que é um senhor conjunto ali de capacitores. Mas eles também poderiam fazer a mesma ideia, de fazer uma série de voltas, a energia acaba, para, recarrega e sai de novo. E essa recarga ia ser muito rápida, né? Então, a gente ganha, assim, possibilidades novas, ganha algumas vantagens. E, claro, tem que desbravar um caminho que ninguém fez ainda. Então, tem suas dificuldades também. Ô Alex, Oi, diga. para você e para o Mauro também, né? Assim, uma dúvida aí. Vocês chegaram a fazer algum teste ou medida? Medir a capacitância vai ser difícil, né? De arrumar um capacímetro para medir esse bicho aí. Mas, no sentido de ele no formato de PEC, né? Os capacitores aí no formato de PEC, medir a capacidade deles de se manterem, né? Porque a gente sabe bem que o capacitor ele tem um funcionamento, não vou dizer assim parecido, mas análogo a uma bateria, né? Assim, de certa forma análogo, porém uma resistência muito baixa em relação à bateria. Mas tem, né? Mas acaba tendo uma resistência. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte: diferentemente de um capacitor sendo usado uma placa de circuito eletrônico, onde ele está ali sozinho, às vezes fazendo uma função de filtro, né, ou fazendo
né, a função de reduzir um ripple de uma fonte, alguma coisa assim nesse sentido. E um PEC, onde está trabalhando todo mundo junto ali, pode haver uma diferença ao longo do tempo, né, ao longo dos ciclos, uma diferença na resistência entre eles. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente vê, é muito usado, né, os supercapacitores em sistema de frenagem regenerativa, pelo fato dele poder absorver rapidamente essa energia, né, essa carga, e poder fornecer. No caso, né, na frenagem regenerativa, ela não funciona muito bem com bateria, porque a bateria tem essa resistência muito alta. Ela tem essa dificuldade de receber essa carga. Então, o que acontece? Nesses sistemas onde tem PECs enormes, né, é muito comum em metrô, por exemplo, né, o pessoal às vezes não sabe, o metrô ele tem essa função aí de frenagem regenerativa. Só que existe um conjunto de placas, né, que vão fazer um certo balanceamento desses conjuntos. É como se fosse ali o PEC de baterias, né? Ou seja, como eles são ligados em série, sempre um vai sofrer mais do que o outro, né? O que está na ponta ali vai sofrer todo o impacto e vai passando para o outro. Volto a dizer, às vezes a gente não percebe muito bem isso, porque a resistência é muito baixa, mas tem, né? Então, assim, a minha dúvida é essa. Ao longo do tempo, esse estudo talvez fosse interessante a gente medir a perda deles ao longo disso aí, para que um capacitor não sofra mais do que os outros e na entrega dessa energia ele comece a prejudicar os demais. Você está entendendo? Eu acho que é um bom ponto. O Mauro tem até mais experiência que eu com isso. Eu vou colocar meu ponto de vista, mas depois o Mauro acho que consegue completar com o dele. Eu tenho algumas noções, assim, a resistência interna desses caras aí é da ordem de 30 miliohms. Cada capacitância, na verdade, tem uma resistência diferente, mas elas são entre 20 e 30 miliohms. Com certeza, elas devem ter alguma diferença entre eles, e eu concordo que com o tempo, algum desbalanceamento entre eles vai acabar surgindo, se bem que como eles estão conectados, acaba que esse desbalanceamento é diminuído, né? Eu acho que diferente do metrô, a diferença está no uso, né? O metrô faz sei lá quantas frenagens por dia, talvez umas 500, enquanto a gente raramente vai conseguir fazer 500 voos num aeromodelo até o fim da vida dele. Então, como a gente põe muito pouco ciclo comparado com as aplicações originais do capacitor, imagino que a gente não seja nem capaz de ver esse desbalanceamento crescendo e se tornando relevante. Mauro, você pode comentar um pouco do sistema de balanceamento que você viu? Sim, você até acertou na mosca. O grande problema que ocorre, eu dei uma pesquisada, que se tem que tomar cuidado, é quando os capacitores eles não são descarregados totalmente. Isso é que gera esse problema. Então, o que acontece? Quando você tem carga e descarga, muitas vezes, durante um determinado tempo, por exemplo, durante o dia, por exemplo, você está carregando, descarregando aquilo ao longo do dia. No caso de uma aplicação como o metrô, por exemplo, os capacitores eles não chegam a descarregar, eles não chegam a zero lá, muitas vezes eles não descarregam. Então, o que vai acontecer? Nesses casos, o efeito de desbalancear é maior, é mais fácil de acontecer. Então, se faz necessário, nesses casos, realmente, você ter circuitos, né, placas que monitoram e que fazem o balanceamento na hora da carga desses capacitores. Igual as lipos, né? Eu fiz alguns testes aqui. Eu peguei aqui, são 4 capacitores. Então, eu carreguei. Depois de fazer isso aqui umas 10 vezes, brincando, eu cheguei à máxima diferença. Eu achei alta a diferença, tá? Para alguns, talvez não seja, mas em 4 capacitores eu cheguei a encontrar 0,2 volts de diferença entre eles. E esses capacitores, eu comprei, na verdade, um PEC montado numa placa de circuito impresso com esses circuitos balanceadores. Então, a minha ideia, por exemplo, no caso da utilização do pit stop, talvez seja algo a se considerar, porque é muito rápido entre você descer,
Se ele não descarregar completamente, é aconselhável que você utilize esses circuitos balanceadores para você ter a mesma tensão quando eles estiverem carregados. Isso aí tem um intuito principal, que é a vida útil dos capacitores. Senão, começa a desbalancear muito, eles vão, um no meio do PEC vai se danificar muito antes em relação ao outro. E aí, imagina, num caso de um metrô, onde você tem PECs com, né, centenas de capacitores, você descobrir qual é o capacitor ali que você tem que trocar, danificar. Então, o cara utiliza esses sistemas de balanceamento até para garantir que dê menos manutenção e que se preserve mais a vida útil do capacitor. No nosso caso, não custa você, de vez em quando, chegar lá e checar se tem diferença quando você carregar eles. Carrega os bichinhos lá, checa se tem diferença. Se começar a ter muita diferença entre eles, partindo do zero, está na hora de você começar a observar, porque fatalmente isso vai entrar num ciclo, vai piorando, vai chegar uma hora que você vai carregar um com 1 volt e o outro com 4. E aí você vai começar a ter problema, né? Então, a minha intenção é usar essa placa balanceadora que veio no próprio conjunto de capacitores que eu comprei, fazendo um sistema de carga por fora com esses balanceadores, que é até bem simples, né? Simplesmente eu dissolvei os capacitores originalmente e vou colocar eles para fora, para não ocupar espaço no planador. Só isso. Eu acho que vai ser uma questão da gente experimentar, né? Que nem você falou, Mauro. As lipos, acaba que vale a pena balancear. Você não precisa balancear toda a carga, mas não tem nada errado se você balancear toda a carga. Mas você vê que no PEC não tem nenhum dispositivo de balanceamento para as células lá. E no fim das contas tem muito a ver com ciclos. Então, se você procura vida muito longa, tudo isso importa. Agora, no nosso caso, que a gente procura só o desempenho e com vida curta, eu acho que essas coisas importam menos, mas não vejo mal nenhum de balancear eles de tempo em tempo. Mas a questão, Alex, não seria nem, por exemplo, meu capacitor já está abrindo o bico, né? Sei lá, eu dei 100 mil ciclos só quando ele era para 200 mil, não é isso, né? Mas assim, por exemplo, vamos imaginar que se crie uma categoria, né, de planadores aí com supercapacitores. Então, assim, o pessoal tem que estar ciente de que, um PEC é usado para treinamento, para o treino, né, diário. Agora, eu vou para competição, hoje é dia de competição. Então ele sabe que aquele PEC dele ali pode estar um pouco degradado em função disso. Então o cara fala, não, vou botar um PEC novo, ou então vou balancear meu PEC aqui, porque, né, pode afetar no rendimento do meu conjunto. Entende? Então, assim, eu acho que é isso aí. Isso. Nós vamos aprender, né? Ver se isso realmente é um fator que muda ou não. E eu tenho certeza que se for para competição, a gente sempre vai tentar achar aí os melhores resultados. Eu tô apostando que como esse cara é muito robusto e feito para muitos ciclos, a gente nunca vai nem conseguir ver essa diferença. Mas se ela acontecer, eu tenho certeza que a gente vai tentar tirar benefício de tudo, né? Ô, pessoal, eu tenho uma dúvida, posso falar? Manda ver. Boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal. Eu, algum tempo atrás, mais ou menos 1 mês, 2 meses atrás, eu comecei com esse trabalho também de testar, acho que tu postou lá no grupo, sobre a questão dos capacitores, e eu tinha 2, 3 capacitores aqui, 3 capacitores que estavam mais ou menos assim, e daria para utilizar, né? Me surgiu uma ideia, vamos ver se a minha ideia compartilha com a ideia de vocês. O que eu percebi é o seguinte: a degradação, a descarga energética dos capacitores, ela vai lá, por exemplo, de 3S de 12 volts para 0 volts, correto? Isso é mais ou menos ele começa com uma descarga muito forte, depois ele vai diminuindo. O que eu pensei? Modificar o ESC, ou até mesmo criar um ESC específico para esse tipo de solução, que ele trabalhe com uma limitação. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma ideia de 3 a 0 S, de 12 a 0 volts. Eu deixo configurado para ele trabalhar com 2S, com 7 volts, e então ele inicia com uma descarga específica e ele termina com uma descarga. Quer dizer, ele vai manter mais linear a aceleração até o final do ciclo da carga do capacitor. Eu não sei se eu fui claro.
Acho que eu entendi Isso- a ideia, mas seria equivalente a você mudar a quantidade de motor, certo? Você começaria com, sei lá, 50%, e à medida que ele vai morrendo, você vai dando motor para manter a rotação. Isso, mas aí eu faria no ciclo do firmware do ESC, entendeu? Aí você Seria teria um pouco que, diferente. aí teria que, ao invés de, igual aquele gráfico que o Alexandre mostrou lá, com a resistência de um ohm, você teria que variar a resistência para manter aquela reta, né? Porque ele cai exponencialmente. Então, Exato. você quer dizer assim, para ele ter uma queda contínua, né? Não passar por essa queda brusca. Aí teria que variar a resistência, né? Porque Mas aí quer dizer é que o você tem que único começar fator embaixo, né? Na minha teoria, isso vai fazer com que aumente o desempenho, aumente a eficiência e eu consiga um pouco mais de ganho aí em cima dessa estrutura. A minha ideia, tá? A minha concepção disso. Fábio, assim, na minha visão, para você fazer isso, não tem jeito. Você vai ter que limitar a potência que você estaria descarregando no motor. Não tem outra forma, concorda? Você teria que limitar a potência. Ao invés de você ter 100% da potência, naquele momento T0, você teria X% a menos. E depois, para você aproveitar melhor a energia do capacitor. Assim, se você... A energia é a integral ali, é aquela área do gráfico ali para baixo. Então não tem jeito. Se você puxar a linhazinha ali da exponencial para cima, você vai puxar para cá também para o lado. Então não tem jeito, você não tem como aumentar a área daquilo dali. O que eu quero dizer? Se você modificar o gráfico de entrega de energia para o motor, você vai mudar o tempo de fornecimento de energia de outra forma, entendeu? Então, é igual a briga de corda, né? Aquela briga de um puxa para o lado, não tem jeito, alguém vai ter que ceder. Não tem como esticar a corda, ou para um lado ou para o outro. Então, você pode até fazer isso, mas você vai criar outra limitação, entendeu? Então, não sei se você iria aproveitar melhor, entendeu? Porque a vantagem de você ter um tiro é que você tem potência. Então, ali você já joga o planador lá na estratosfera, entendeu? Então, já se você limitar, você vai limitar a potência, você vai sair com o planador meio reclamando, né? Então, assim, tem que experimentar, tem que testar, tem que... Assim, a minha visão, ela é um pouco nesse sentido. Mas só experimentando, né, que a gente sabe. Fábio, eu acho que entendi a sua ideia. Assim, você quer fazer uma entrega mais constante, de energia. Porque eu estou entendendo que você está falando assim, putz, se você gira muito no começo, talvez a sua hélice não esteja no melhor rendimento dela. Então, comparado com o fim, né, que gira pouco. Então, se a gente conseguisse girar um tanto mais constante, a gente teria uma hélice numa faixa de eficiência um pouco melhor, por mais tempo. Exato. Né? Exatamente isso que eu pensei. Eu pensei em dois pontos. Eu podia fazer um parênteses aí? Como você falou, desculpa interromper, mas é porque eu acho que é bem relevante. Com a borracha, os aeromodelos de voo livre que tem motor a borracha, lembra aqueles da Aerobras, da corda e tal? A gente tem exatamente esse modelo. Você tem muita energia no começo, pouca energia no fim. Tá. Como é que a gente controla isso? O passo da hélice, para você ter uma ideia. O que a gente faz? Você tem uma hélice de passo variável, que quando está com muito torque, ele aumenta o passo. Aqueles modelos indoor transparentes fazem a mesma coisa também. Tá? Ok, para você conseguir ter esse movimento constante da hélice, você teria que brigar com isso, entendeu? Com o passo variável controlado por torque. É bem complicado, é factível, porque a gente usa isso. Tá? E eu acho que era a mesma ideia. Não sei se você conseguiu entender a ideia. Porque o supercapacitor não é a bateria, é como se fosse uma bateria bem fraca. Sabe outra referência interessante? Seria o high start. Você já quem voa F3J ou mini térmico, tá, o high start. Você tem aquela potência absurda na saída e depois acabou. Entendeu? Não sei, Alexandre, se algo pode ser mais ou menos parecido. Eu acho que parcialmente. Vai lá, por. Só para terminar, acho que parcialmente a ideia do Fábio funciona com a redução de potência. Então, eu suponho, Fábio, você está tentando manter, por exemplo, RPM constante. Então, ao invés de entregar tudo que o motor pode entregar no começo, você põe menos. E à medida que a tensão do capacitor vai caindo, você vai acelerando o motor, mas para segurar o RPM, na verdade. Vai ter uma hora que você vai estar em 100%, e aí você não tem mais como acelerar e o RPM vai cair. Mais para o fim ali.
mas você pelo menos deu uma suavizada no pico. E acho que a intenção é que você desenhe sua hélice para esse ponto. Porque assim, o comentário que eu vou fazer, rapidão, o comentário que eu vou fazer não é contra a sua ideia, não, mas eu experimentei sem otimizar a hélice, então eu experimentei no mesmo avião, subir com potências diferentes, subir com 50%, subir com 70%, subir com tudo. E sempre toda a potência levou o avião mais alto. Porque a minha hélice, pelo menos, estava dimensionada para giro do motor na ordem aí de quando você tem 12 volts. Então, tudo que eu rodo com menos, eu perco. Aí tu matou. É porque a tua hélice é dimensionada para 12 volts. Isso. Né? Então, se tu dimensionar a hélice para 7 volts, tu vai ter uma eficiência maior em todos os pontos, enquanto o motor mantém a rotação máxima possível Isso. com a entrega de energia. Isso. A minha ideia é esse ponto na eficiência, e o outro ponto é que eu tenho um gasto energético muito ali inicial, né, por causa do motor. Então, eu teria um motor 2S, e se eu aplicar 3S no motor de 2S, eu vou ter um consumo de efeito Joule muito grande. Então, eu já tenho um ganho energético aí. Tem uma perda que você tem que considerar, é que quando você sobe mais devagar, você normalmente também, a menos que você tenha feito assim, muita vantagem com a hélice, você também sobe com um ângulo menor. Exato. Mas isso quer dizer que você anda mais metros para chegar na mesma altura. Então você perde energia no caminho. Eu posso considerar, inclusive, 4S para 3S, né? Poderia considerar também. Eu tenho certeza. Você vai brincar com o KV do motor, provavelmente, aumentar a hélice e aí segurar ali o RPM no que você Só que achar assim, de melhor. Eu não penso em diminuir a potência do motor. Eu penso em cortar os ciclos de excitação dos MOSFET do ESC. Que na média vai dando mesmo, né? Na média, mais ou menos, porque daí eu tenho que ter um firmware que entenda esse ciclo e evite gastos energéticos nesse ponto, né? Ajuda. Você ganha um pouco de eficiência elétrica na história. Isso aí você tem mais fácil se usar motor brushless, né? Você consegue mais fácil isso aí, controlar até mesmo através de uma resistência variável, alguma coisa assim nesse sentido. O problema disso tudo que eu vejo é que, como diz o Clark, né, assim, não tem almoço grátis. Então, enquanto o modelo está na mão para lançamento, que ele está estático, né, e que a gente despeja potência nele, ali, de certa forma, você tem uma perda de rendimento, porque a velocidade ainda está muito baixa. À medida que você vai aumentando a velocidade, você necessitaria de ter um passo maior da hélice para que houvesse uma tração maior. E a gente não tem muito como controlar isso, né? Então, assim, igual o Mauron falou, é um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e chegar num meio termo disso aí é complicado. O jeito que eu contornei, Campolino... A gente, assim, não vai ter como... com os recursos que a gente tem, a gente não tem como otimizar isso aí. Ou seja, se houvesse uma forma de controlar o passo da hélice, né, ao longo dessa curva de descarga e tal, mas a gente não tem como fazer isso. Assim, mas né? viu, Vladimir? Só para comparar, você falou corretíssimo. É um problema que a gente tem no Wakefield, que é excesso de potência, e a hélice precisa de muita velocidade. Então, o que você faz? Você lança o avião na vertical, na maior velocidade que o seu braço puder. Certo? O cara pula, estilinga, cada um inventa um jeito. O Alex vinha correndo e jogava o avião. Eu encolhi inteiro até o chão, até bater a cauda do avião no chão e explodia. Certo? Por quê? E a hélice tem um retardo. Você não faz a hélice funcionar na sua mão. Então, na hora que ele, sei lá, sobe 1 décimo, 2 décimos, mais ou menos depois, ele solta a hélice, certo? No pau, porque você já botou a maior velocidade que você conseguiu para o avião, e aí vai isso que você estava falando. Entendeu? Então, você vai ter essa energia toda com a velocidade... Se você soltar ele parado, todo o motor soltar parado, o avião ficar patinando. Entendeu? Então, você tem que impulsionar o avião com toda a vontade, e aí entra a hélice. Frações de segundos depois que você soltou, só para garantir que você vai aproveitar a maior energia do supercapacitor na hora que o avião já está na maior velocidade que você consegue imprimir.
Ô Beto, eu usei exatamente a mesma técnica no Terra nesses voos aí, que eu medi a altura. Então eu pus o motor numa chavinha, 100% e 0. Então eu segurava o avião com 0, vinha correndo e na hora que eu arremessava eu batia a chave. Então ele disparava o motor na velocidade mais alta que eu conseguia pôr no braço para realmente não perder esse tempo com aceleração e hélice fora do projeto. Mas o Fábio viu bem, assim, eu tenho uma hélice otimizada para um motor de 3S. Então, a hora que a velocidade cai, minha hélice perde desempenho e a soma toda é ruim. Dá para otimizar, sabe? Dá para fazer um negócio, no mínimo, meio do caminho, se não for tão sofisticado que nem o Fábio falou. Já só de baixar o KV e aumentar a hélice já teria um ganho. Eu acho que é um estudo... Eu vou trabalhar assim, nessa ideia. Eu vou continuar nessa ideia. É legal, a ideia é boa. Mas eu acho que é o que dá para... Oi, desculpa, Campos. Manda ver. Pode falar. Eu acho assim que é um estudo grande, né, a ser feito, tanto assim nessa parte eletrônica como na parte assim da escolha ideal para hélice, o conjunto hélice, motor e avião. Por que eu falo em avião? De forma semelhante, né, como né, no caso do elástico, né, aquela estilingada que dá. Nesse caso também, nós trabalhamos com modelos muito leves, que, assim, perdem a inércia muito fácil, né? Muito rápido. Então, se a gente der, às vezes, aquela estilingada com um modelo que seja, por exemplo, extremamente leve, às vezes não vai ser tão favorável quanto se tivesse com um modelo um pouquinho mais pesado, que vai ganhar um pouco mais de altura. Assim, eu estou pensando assim, de uma forma que é um estudo que a gente vai ter que fazer, assim, né, para definir, olha, realmente o modelo extremamente leve, às vezes não é viável, né, para fazer aquela estilingada, ele vai perder inércia no final e tal. Então, é um estudo grande a ser feito nisso aí, tanto de conjunto hélice, motor e avião, além da eletrônica, né? No avião, eu só queria adicionar um ponto, porque ele é diferente dos outros. É claro, nesse caso, Campos, que a gente precisaria ter um limite de peso mínimo, porque, como é energia, quanto mais leve, mais alto vai, porque isso é potencial, né, um contra o outro. Então, teria que cortar pelo menos um peso mínimo. Só que uma coisa acontece muito curiosa. Por exemplo, imagina que você está num dia sem vento. O avião que você gostaria de voar é um avião bem grande, com asas bem compridas, carga alar baixa e tal. No peso mínimo. Quando ventar, você não pode pôr lastro, porque se colocar lastro, você não sobe. Então você tem que voar um avião menor. O avião de vento é, de fato, totalmente diferente do avião sem vento. Não é igual a gente faz com os nossos planadores, que a gente põe chumbo. Esquece, o avião sempre tem que pesar 600 gramas. Ele só tem que ser pequeno para voar rápido. Ou 300 gramas, ou o que quer que seja o peso mínimo. Então, ou dobrar a asa, a gente... né? Ou dobrar. Não, mas mesmo para encarar o vento contra, você precisa ter carga alar alta. Brincando. É isso que eu estou estudando. Isso é uma solução do voo livre, o pessoal dobra a asa. O mini térmico para vento, ao invés de a gente lastrar o que tem, você tem a possibilidade de trocar uma asa, né, botar um perfil diferente, né, ou uma asa menor, ou um perfil mais fino, muito melhor do que, nesse caso aí dos aviões pequenos, botar peso, né, botar lastro. Eu diria que você então, tem acho que outro é legal avião, porque né? muda Você tem o um avião desafio, de né? vento e um de calma, né, cara? Mas eu estava Exatamente. falando antes, o que o Campolina definiu, cara, é a graça do negócio. Você vai ter gente que vai partir para um avião enorme, levíssimo, tem outro que vai fazer menor, outro vai... E aí, com o tempo, como todas as categorias de aeromodelo que eu conheço, elas acabam indo para o mesmo caminho. Você fala, pô, mas todo mundo copiou o avião do outro, não é? Você vai chegar num ponto que fala, pô, o Alexandre fez de um jeito, o Maurão fez de outro, o Campolina fez de outro. Qual que está dando mais resultado, entendeu? Ah, é um jogo de hélice, é mais passo, menos passo, é mais tensão, menos tensão. A graça do aeromodelismo está aí, né? Se você pegasse tudo pronto, perdia metade da graça, né? Pois é, e quando você joga o pit stop no jogo, aí as coisas ficam mais complicadas ainda, porque imagina uma categoria qualquer que você tem que voar 10 minutos, mas se você não conseguir voar, você pode recarregar e mandar de novo. Então, assim, quanto mais rápido você fizer o pit stop, menos você perde. Você sempre vai perder pro cara que pegou térmica e voou 10 minutos. Mas você perde pouco se você fizer um bom pit stop.
Então o lance de como é que eu carrego esse negócio muito rápido? Será que dá para deixar o mais e o menos nos dedos aqui? Então eu pego a fuselagem e já mando corrente para dentro do capacitor? Sei lá. Então o pit stop vira uma brincadeira a mais que a gente não tem, não costuma ter, mas que no F2C tem e que é basicamente a graça do negócio, né? Então é legal. Ô Clark, você queria fazer um comentário aquela hora lá, a gente acabou te interrompendo. Não, tranquilo. É que, assim, o supercapacitor é um assunto que eu gosto faz muito tempo. E uma das coisas que eu nunca consegui resolver com meus ralos conhecimentos quase inexistentes de elétrica e eletrônica é o lance justamente da curva de descarregamento. Porque, fazendo o paralelo que nem vocês fizeram com o avião de borracha, é como se você tiver que esticar a borracha de novo em voo, à medida que ela vai perdendo tensão. Então você precisa de uma outra fonte de energia que te estique essa borracha de volta, para você poder manter ela tensionada. O lance, esse é um jeito de resolver, olhando para a fonte de energia. O que vocês comentaram de o passo variável, ou então, que é o que eu vou citar agora, a turma do carro elétrico usa muito motor de KV variável, para emular uma caixa de transmissão, para você, porque você tem um envelope de, sei lá, de 0 até 200 km por hora. E então acho que vai aparecer algumas soluções interessantes do ESC para frente, ou da fonte de energia para frente, e o estado da arte vai ser quando essas duas soluções se encontrarem. E então eu tô adorando essa ideia, tô curtindo demais. Tem razão, são problemas diferentes com soluções diferentes, né? E tem muita coisa legal para desenvolver aí no meio. Eu não faço a menor ideia de como é que você faz um motor com KV variável. Mas aí talvez o Fábio consiga resolver isso aí, não sei não. Eu vi duas soluções, uma que mexe no air gap e a outra que ela, imagina, por exemplo, o estator e o rotor, que você consiga mudar a distância entre eles. Então, esses foram dois jeitos que eu já vi, obviamente devem ter outros tantos. Talvez ele mude com torque, né? Com torque ele afaste o gap um do outro, sei lá, alguma coisa assim. Então você muda a terminação, né? Estrela, triângulo, essas coisas também mudam, mas aí é a mudança meio radical, né? Ou uma possibilidade é inserir um fluido de natureza diferente ali, que altere também, de alguma forma, o atrito, né? A resistência elétrica, alguma coisa desse tipo. De repente você pode ter um motor em que isso aí trabalhe de maneira hermética e você faça uma troca de fluido ali naquele espaço. Não seja simplesmente ar. Tem muito que explorar ainda na parte de software, né? Vocês estão ainda muito na eletrônica, no fio, mas o software é que manda no ESC. O ESC ele é basicamente um software dentro dele que tem todas as configurações necessárias e que pode ser mexido, pode ser alterado, né? No fim das contas, né, a tentativa toda é converter o máximo possível de energia daquela que você originalmente colocou no capacitor para que você realmente conseguiu transformar em potencial. Os números do Tera, por enquanto, foram 28%. Isso foi tudo que eu consegui converter. De cara, porque eu carrego com 12 volts, mas eu corto com 6,5. Então, assim, 30% de energia ficou no capacitor e eu nem consegui acessar. Dos 70 que sobrou, uma parte eu perdi com arrasto e uma parte grande eu perdi com a eficiência elétrica e com a eficiência da hélice. Então, deve ter 1 milhão de soluções aí para tentar tunar cada uma desses pontos. Mas eu acho que é legal, assim, acho que essa é a brincadeira, né? Isso que torna as coisas divertidas, competitivas e tal. Bom, não vai tem o fator térmica piloto, né, bicho? A gente tá brigando. Depois vem o voo de planador, resolve todos os problemas, certo? Não vai existir uma solução milagrosa, vai existir um conjunto de soluções que vão cada uma dando um pequeno porcentagem, uma pequena melhoria, né? Você não tem como ficar ali procurando térmica não, né, meu? Acabou a carga, se vira aí nos 30, né? Não, e você viu que é muito pouco tempo, né? E tem outras coisas que são relevantes, por exemplo, no F5J hoje, a gente não tem esse tipo de limitação, a gente tem uma limitação de altura, uma potência livre. Então, você está ventando, você acelera o motor, vai lá para frente e tal, e aí você corta o motor no lugar que você acha adequado.
Nesse caso, toda energia é para cima, você não quer perder energia indo para frente. Então, você não tem essas capacidades que no F5J tem, e você fica mais perto de um DLG, na verdade. Você arremessa e acabou. É rápido, assim, é um tiro para cima e acabou. E daí em diante começa o voo de térmica. Acho que vai ser bem interessante se a gente for nessa linha. Eu acho que o que seria mais perto do DLG elétrico seria com capacitor em vez de bateria, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu tinha esquecido do DLG. DLG, o restart, são aquelas coisas que é o que você tem. A energia está ali concentrada no teu braço, na borracha, alguma coisa assim, e ela vai diminuindo. Entendeu? É o que você tem mais próximo. Eu acho que a ideia é boa. A ideia seria o quê? Igualar todo mundo no PEC, número de capacitores, motor, hélice, seria igualar todo mundo ou deixar... Eu pensei um pouco, eu acho que uma regra que faria sentido é a gente definir um peso mínimo, definir uma tensão máxima e uma capacitância do conjunto máxima. Então isso não te permite usar... Porque assim, isso permite que os capacitores evoluam com o tempo, mas isso só vai deixar eles menores e mais leves, mas não vai mudar a energia disponível. E aí o resto é livre, assim, se quiser... Se a gente pensar numa categoria mais limitada, tipo mini térmico, tem uma solução mais simples, mais barata, um avião mais limitado, ou uma categoria aberta, faz o que te der vontade, mas você tem um peso mínimo e uma quantidade de energia definida, né? Você não consegue aumentar, você só consegue jogar com eficiência. Depois o resto é com a gente. O ideal era uma categoria, assim, uma categoria paralela, ou seja, a parte do mini térmico, de forma, né, diferente, assim, mini térmico normal, do jeito que está, com altímetro, e a categoria, sei lá, como é que vai nominar isso aí, os supercapacitores, sei lá, né? Mas assim, uma categoria diferente da mini térmico. O cara participa de uma ou da outra, ou das duas, se quiser, né, e tal, mas assim, acho que coisas distintas, eu acho que o ideal seria. Sim, não, pelo menos eu não tenho intenção nenhuma de colocar coisas iguais, mas hoje, por exemplo, eu e o Mauro estamos usando o que a gente tem, né? Então o TER é um avião que eu tenho, o Mini Térmico é um avião que tem, o Mauro tem, estou montando um para mim e tal. Então são coisas que a gente consegue comparar resultado. Mas se a gente for pensar em categoria de competição mesmo, aí a gente precisa refinar os números e falar, bom, isso aqui é o que tem no mercado, também não adianta inventar coisas que a gente não consiga comprar, né? Então esses aqui são os modelos que tem definido no mercado, o tamanho que a gente acha razoável é esse, e aí projeto, cada um manda bala no seu. Então, mas com a sua experiência, qual que seria a sua proposta? Qual seria a envergadura, peso, o que seria, que você acha que seria ideal? Eu vou colocar minha opinião aqui, mas manda brasa em comentários. Eu acho que aviões com menos de 2 metros têm desempenho meio baixo e com mais de 3 metros são bem caros de construir. Então eu manteria alguma coisa que ficasse nessa região, mas eu não limitaria envergadura, eu só limitaria peso. Pelas contas que eu fiz, 600 gramas. Na solução do Mauro, 4 capacitores de 100 Faraday com 12 volts. Então isso deve dar aviões aí entre 2 e 3 metros que sobem da ordem de 80 metros. E aí com o tempo a gente deve conseguir espichar esses 80 para um pouco mais, aí à medida que os avanços forem acontecendo. O meu tá pronto, hein? Quanto é que começa? Mas eu acho que é um tamanho razoável, sabe? De ter aviões que voam bem, que encaram vento legal, mas que não são muito fora da capacidade de construir da maioria das pessoas ou muito caros. Se a gente for para a linha dos 4 metros, acho que a gente esbarra em vários problemas técnicos assim e de custo. Se a gente for para menos de 2, a gente já tem um mini térmico e acho que não teria muito sentido ir para avião pequeno. Eu estou usando uma asa daquela categoria Reis STD, que o pessoal projetou, inclusive, um kit de asa e vendeu, não lembro quem que projetou essa asa, mas foi vários kits foram cortados e fornecidos na ocasião, com uma fita de carbono enrolada dentro de um saco plástico. Eu montei aquela asa ali, para minha surpresa, o negócio, além de funcionar muito bem, um planadorzinho só de 2 canais, leme e profundor, está sendo fusca para eu fazer todo tipo de teste que eu posso imaginar nesse momento. Sobe, desce, às vezes eu vou para campo,
decolo e pouso 30, 40 vezes. Então, a gente ainda está na fase de teste, né? Eu acho que o objetivo principal é esse, é despertar o interesse, a curiosidade de todo mundo, né, Alex? Fazer com que as pessoas também comecem a... Peraí, deixa eu ver, tu comprou qual capacitor? Peraí, acho que eu vou mandar vir um capacitor também. Pô, como é que a gente monta isso aí? Pô, como é que a gente carrega? E vamos começar a discutir isso e vamos começar a voar, né? E vamos começar a fazer experiência, porque aí depois, juntando a experiência de um, de outro, dá para fechar uma brincadeira aí com toda certeza muito legal. Eu acho que assim, pensando em categorias, a intenção dessa não é ser uma categoria de iniciante. Apesar de iniciante ser muito bem-vindo, o mini térmico é uma categoria muito mais atrativa para quem está começando. Essa aqui é para talvez as pessoas que já conhecem mais e que se empolgam, que nem o Fábio ali, com ideias sofisticadas e tal, que não cabem exatamente no mini térmico, né? Então eu acho que a gente não devia, por exemplo, nessa categoria ter limitação de construção. Eu acho legal que apareçam os aviões de carbono, que apareçam os ESCs feitos especiais, que apareça um motor de KV variável, sabe? Essas coisas são o desafio técnico, assim. Então, acho que ela teria que ser o mais aberta possível nesse caso. E é isso que vai ajudar o desenvolvimento, né? Pô, aquela solução daquele cara é melhor. Aí você começa a copiar, você começa a pegar um pouquinho do que é melhor aqui, outro pouquinho que foi melhor ali, e vai fazendo o seu... E aí, Pop, eu tô vendo... Pode falar, Daniel. Eu falo na sequência. Não, nessa linha aí desses comentários, eu não consigo deixar de fazer uma analogia com o que é a classe regular no aerodesign, né? Em que a gente faz uma limitação única ali, a princípio, né? A gente tinha um motor determinado, um tamanho de motor determinado, consequentemente uma potência determinada, e a partir dali as coisas vão convergindo naturalmente, e à medida que as coisas vão convergindo, lá como é um desafio, de certa forma, né? A gente ia propondo desafios novos, né? Eu acho interessante essa questão de limitar a energia disponível e, a partir daí, cada um tenta aproveitar isso da maneira que acha mais interessante. Antes do Beto comentar do negócio das hélices de passo variável, por exemplo, eu tinha me lembrado disso do voo livre. Tem alguma forma da gente trazer isso para motorização elétrica? A gente sabe que tem motor elétrico que trabalha com passo variável. A questão não é essa, a questão é assim, qual que é o custo-benefício disso, entendeu? Então, a gente ficar discutindo determinadas coisas muito avançadas, acaba que a gente não vai conseguir convergir na ideia básica. Eu acho legal deixar isso tudo mais ou menos em aberto e limitar, talvez, só a questão energética. Definir, olha, são X capacitores no máximo, com X farad no máximo, e a partir daí vão deixar a coisa correr, né? Da mesma forma, eu acho legal, o Maurão citou aí da categoria, eu estava lembrando, se eu não me engano, tem uma categoria alemã e uma argentina, né, que eles trabalham na casa de 2,6 metros e, se eu não me engano, são 3 canais, né, profundor, leme e acho que trabalham com um spoiler, um flag, não sei. É a RES. Então, eu acho terceira é o spoiler. Eu acho que são pontos de partida que podem instigar o desenvolvimento como um todo, né? Porque, por enquanto, a gente não está pensando em fazer uma categoria para poder ter disputa. A gente está pensando simplesmente em ter funcionalidade da ideia, né? Então, se deixar isso caminhar, é possível que com um certo tempo a gente encontre aí um tamanho melhor de aeronaves, a gente vai ver convergir para isso, se vale a pena ou não aumentar o número de canais ou limitar o número de canais, limitar peso, mínimo ou máximo, e por aí vai, entendeu? Eu acho que talvez essa linha seja uma linha interessante. Fala aí, Clark. Eu tenho raciocínio parecido com o Daniel, mas eu vou puxar para um outro lado. Eu tenho uma vontade muito grande, o Léo, o Porp, a galera com quem eu converso mais sabem disso, de ter o aeromodelismo e o planadorismo como vetor de educação. E aí eu penso se uma parte desse desenvolvimento tecnológico não poderia andar em paralelo com o desenvolvimento da categoria. Então, a gente poderia se aproximar, por exemplo, das universidades locais e colocar esse desafio
para a comunidade acadêmica, porque isso daí pode ser interessante para eles desenvolverem soluções num mundo que está se eletrificando cada vez mais. Perfeito. Eu acho bem legal, sim. Excelente ideia, Clark. Nada impede da gente evoluir a regra, né? A gente pode assumir de várias coisas. A gente pode, por exemplo, começar com ela super limitada para pelo menos começar. Ou a gente pode começar com ela super aberta para falar, traz o que você tiver com o capacitor e vem brincar, vamos ver o que acontece. Com o tempo, pode ser que a gente chegue à conclusão que o peso que a gente determinou é muito pouco, porque os eventos estão indo muito altos e a competição não ficou legal. Ou que o capacitor não é mais comercialmente disponível, então a gente tem que mudar ali o número de Faradays. Então, eu acho que agora a ideia nem era propor categoria, a ideia era mostrar a possibilidade do uso do capacitor. Mas eu acho que com o tempo a gente vai acabar fatalmente caindo numa categoria, e essa é a ideia de estar na frente do resto do mundo, é porque quem começar adquire experiência dessas coisas mais rápido e o resto depois acaba copiando as soluções. E vão desenvolver as próprias, né, depois de um tempo. Então, eu acho que tem muito potencial, assim, e quando, para mim, junta a parte que eu acho muito legal do pit stop, que realmente, assim, diverge de todo o resto das categorias de planador e coloca um fator que não é voo. É um fator diferente, sabe? É um fator de operação em solo. Ainda quem voar melhor vence, mas vence por muito pouco. E aí, depois de várias baterias, talvez o cara que fazia pit stop bem tenha mais chance. Imagina um dia de vento, que você talvez tenha que fazer 2, 3 pit stops para voar 10 minutos. Quem faz pit stop rápido tem vantagem. Então, aparecem soluções que não são exatamente hélice ou motor ou coisa assim, aparecem soluções de plugs, de carregador, de ajudantes e coisas que a gente vê em outras categorias tipo F2C e que são bem interessantes, assim, deixam a coisa mais divertida. Sobre o supercapacitor... Tira um pouco a questão de ser individual, né? Passa a ser trabalho em equipe. Aí a equipe tem que ir bem como um todo, senão não adianta. Sobre o supercapacitor, podemos pensar um modelo de equipe. De desenvolvimento, cara, o pessoal, acho que é a Lamborghini, né, que está soltando um carro híbrido com supercapacitor, não é mais bateria. Então, assim, você imagina que se os caras da automobilística começar a investir nisso, e vão começar a investir nisso, né, eu não sei se a Fórmula 1, acho que o Marcos, meu filho, que está aqui também, ele pode até dizer para a gente o que eles estão usando no KER, sei lá como é que chama agora. Mas se a automobilística começar a investir em supercapacitor, você vai ver um progresso nos próximos 5 anos absurdo disso. Absurdo. Porque é uma coisa bem interessante, né? Você dá uma freada, ele já carrega, ele já descarrega a potência, então, ao contrário de uma bateria comum que demora muito para carregar, para você poder conseguir utilizar, entendeu? Estou vendo a cara do Léo aqui, caladinho ali, só olhando, ele deve estar pensando assim, puxa vida, como é que eu vou fazer agora? O mês normalmente tem 4 semanas, né? Uma para mini térmico, uma para F5J, um para supercapacitores, agora nós estamos lascados para fazer as datas aí, né? Não, mas o Vladimir, a conversa aqui, o interesse maior é exatamente esse, é a gente buscar uma novidade, buscar um desenvolvimento, incentivar, né, o planadorismo de alguma forma. A gente está com, por exemplo, nessa área dos capacitores, a gente está com o pé na frente. A ideia é essa. Eu conversei isso há semanas atrás com o Alexandre, ele me mandou algumas ideias, né, Alexandre? E eu falei assim, eu até falei para o Alexandre, não sei se está na hora de a gente criar uma categoria. Eu falei assim, mas eu acho muito interessante mesmo. E assim, lógico, a curiosidade é total, né? E eu acho que o objetivo maior dessa apresentação hoje é gerar o que aconteceu aqui hoje. Para mim, isso foi fantástico. Então, assim, algumas pessoas já estavam com essa ideia, já pensando nesse tipo de energia, né? E bora junto aí tocar isso para frente. O que depender de mim aqui, que eu puder ajudar, estou disposto a encarar aí os desafios. Eu acho sensacional essa ideia do Clark. Vou me movimentar aqui para ver nas universidades como a gente pode fazer uma parceria para talvez a gente buscar aí um desenvolvimento nessa área aí. Acho muito interessante. Eu tenho bons contatos aqui em algumas universidades
vou ver como é que a gente caminha para esse lado também, para buscar esse tipo de solução. Dentro do que você falou aí, né, eu acho assim, a gente está brincando, mas assim, realmente, não é um momento para a gente discutir uma categoria, e sim desenvolver a ideia. Né? Vamos primeiro desenvolver a ideia. Até porque a gente já tem uma categoria em andamento aí, que a gente precisa de dar um pontapé inicial, que é justamente o estudo que a gente fez, né? Todo mundo deu um passo atrás, até no F5J, para poder pegar aquela turma que ficou para trás e vamos embora, né? E ao longo desse caminhar aí, a gente vai amadurecendo essa ideia aí dos supercapacitores. Aí na frente, já quando tiver com a ideia amadurecida e tal, não, realmente vamos montar uma categoria assim, assado e tal, e a gente já tem muitos adeptos aí vindo do mini térmico, né? Com relação aí às faculdades, eu tenho facilidade, assim, também, se quiser um apoio, a gente vai lá na PUC, né, no Departamento de Eletrônica e Telecomunicação da PUC, né, eu tenho contato, tenho acesso lá, e a gente pode ver o que a gente consegue lá também, né, dessa parceria aí com universidades. Vamos fazer, então, isso, Vladimir. Vamos fazer esse movimento, se você puder já fazer um contato inicial, te marco uma live, né, porque eu acho que ir lá vai ser difícil, né, nos dias de hoje. Mas já fazer uma live para a gente apresentar essas ideias num grupo de estudos lá, ou criar um desafio lá, isso eu acho super interessante. E a gente faz isso oficialmente, pode ser através do Plana, né, da associação do Plana, pode ser também, eu vou conversar lá na Cobra, pode ser uma iniciativa também da própria Confederação Brasileira, que eu acho que daria um peso maior à parceria, né? Isso aí a gente vê a forma de chegar e de levar essa ideia para frente. Eu acho, assim, é um passo, a ideia é super interessante, é um passo bacana, eu acho que o aeromodelismo é isso, a gente está voando F5J, vai começar uma mini térmica, está efervescente, a galera que monta mini térmica aí para todo lado, e vamos dar um gás mesmo nesse mini térmico, mas essa área da eletrônica e dos supercapacitores, sem dúvida nenhuma, é um caminho a trilhar, um bom caminho a trilhar. É só adicionar que só funciona em planadores, né? Só uma curiosidade. Só em planadores. Tá Mais certo. nada. Tá certo. Mas é para esse lado que a gente está batalhando, né, Mauro? Levar a categoria. Em avião, em helicóptero, em drone, nada disso vai dar certo. Tem que ser no planador. Mas o bom é isso. O planador é sempre o mais eficiente, mas assim, se a gente olhar para o aeromodelismo, tem várias categorias aí com energia limitada. Pylon é energia limitada, por exemplo. É claro que hoje faltaria energia para fazer uma corrida bacana, mas Pylon voa com energia limitada, então pode ser que no futuro seja uma boa solução para eles também. F2C é outra, tem várias categorias assim de energia limitada. Wakefield é uma delas e tudo, e a gente vai acabar percebendo essa transição, né? No fim das contas, é a solução moderna para esses problemas. Basicamente, todas as categorias são energia limitada, né? O que manda muito é se está superdimensionada ou hipodimensionada. Né? Todo mundo trabalha aí com combustível limitado, com baterias de tamanho limitado. Então, depende muito de qual que é a finalidade da categoria. Na nossa aqui, eu acho que a gente está tentando bater em cima de eficiência. Que eu acho que vem a calhar com toda a ideia do planadorismo, né? É ter eficiência de onde se pode tirar eficiência. E que muitas categorias não necessariamente precisam lidar com isso. É isso aí. Bom, legal, pessoal. Eu gostei bastante também da ideia, claro, que acho que vai muito na linha do que tem se desenvolvido do lado da indústria. Se a gente pensar só o que a gente comentou aqui, um ESC mais sofisticado, um motor de KV variável, hélices mais adequadas. Essa briga por eficiência ela não é restrita ao planador, ela é restrita a praticamente todo o resto que tem aplicação comercial, industrial.
Então, acho que para as universidades é um desenvolvimento interessante, porque o motor de KV variável que você fez para o planador, e o planador em si é um negócio para diversão, mas o conhecimento daquilo vale para todo o resto, né? Então traz para quem está estudando coisas bem relevantes. O ESC é a mesma ideia e por aí vai. Então, acho que dá para aprender bastante, dá para envolver bastante as universidades e os alunos, se eles quiserem. Mas acho que mesmo para gente que tem experiências diferentes e competências diferentes, tem gente que constrói super bem, tem gente que projeta super bem, tem gente que cada um consegue uma coisa diferente, a gente vai acabar achando soluções diferentes e talvez a gente perca para o cara que é o melhor pit stop na história, mas não tem problema, depois a gente aprende pit stop também. Então, é legal. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer esses contatos aqui, né, Vladimir? Pode começar com a PUC, né? Acho que o Escoldão ele saiu da reunião, mas a gente tem um contato muito bom, até através do Paulo Scold também, na UFMG, que a gente pode levar esse desafio para eles também, que eu acho que vai ser bem interessante. Até o próprio Paulo lá, que é um grande estudioso, possa nos dar uma ajuda nesse sentido aí. Eu acho que foi sensacional a live, foi assim, dentro da expectativa, né, Alexandre, que a gente muito esperada, né, então causar esse abertura da cabeça de todo mundo aí, né, para essa nova possibilidade, e vamos que vamos, estamos juntos aí nessa empreitada nova aí. Eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, a disponibilidade do Alexandre, que está lá de madrugada lá, para conversar com a gente aí. Muito bacana. E foi uma apresentação muito boa. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então é isso aí. O material da live vai ser disponibilizado e as informações é um canal específico? Olha, o Clark está gravando, a gente vai colocar assim que tiver formatada direitinho no Plana Brasil. Todo o conteúdo da live. Ok, obrigado. Alexandre, você pode mandar o conteúdo? Sem problema. Você manda um PDF, eu disponibilizo lá no Plana Brasil também, viu, Dalton? Aí você pode pegar lá também. Ok, obrigado. Então é isso, pessoal. A ideia mesmo é se compartilhar, dividir sempre a informação. Eu acho que é assim que a gente vai crescer. Então, mais uma vez, muito obrado. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Valeu.